Olá pessoal, estamos de volta aqui nos estúdios do PCI Concursos, é uma satisfação reencontrá-los. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil, e nós estamos tratando do direito das coisas. Em especial nesses encontros, o nosso foco é o direito possessório, o estudo de alguns aspectos da posse. Esse tema, como nós já destacamos anteriormente, é um tema sempre objeto nos concursos e nas provas de um modo geral. Por isso, então, a nossa preocupação também em estudá-lo. Nós sabemos que essa maratona de estudos é pesada, é intensa, mas vocês conseguirão. Sempre fazendo a boa leitura, revendo os vídeos, nos assistindo para que nós possamos, então, entender, conseguir atingir os nossos objetivos. E nós estamos juntos com vocês nesses objetivos. O PCI Concursos, nós professores, queremos também alcançar esse objetivo juntamente com vocês. Vamos então tratar da posse, em especial, hoje nós vamos falar de temas relacionados à classificação da posse e outros conceitos muito importantes sobre o direito possessório. Vamos acompanhar então os slides. Caros amigos concursandos, nós temos aqui, então, nesse primeiro slide, nós temos a classificação da posse, um tema muito importante para nós entendermos a posse como um fenômeno jurídico. Vejam que nós temos, num primeiro momento, caros amigos, a classificação da posse em direta e indireta. Essas duas espécies possessórias, elas estão intimamente ligadas porque elas surgem posse direta e posse indireta em razão de um desdobramento possessório. A posse direta e a posse indireta são consideradas pela doutrina civilista como posses paralelas, aquelas posses que surgem em decorrência de um determinado acordo de vontades ou de um título que pode ser um direito real ou pode ser um direito obrigacional. A partir de um direito obrigacional, um direito real, surgem essas posses paralelas que não se excluem, que convivem e, portanto, fruto de um desdobramento possessório. Esse desdobramento decorre porque o dono da coisa, por exemplo, entrega o usar para um terceiro, como no caso de uma locação em que o proprietário, o locador, entrega a coisa para um locatário e esse locatário passa a ter a posse também sobre a coisa, sem que o locador perca essa posse. Então vamos entender, essa posse direta e essa posse indireta, que surge efetivamente a partir desse desdobramento possessório, como prevê o artigo 1197 do Código Civil. Vamos acompanhar a leitura do dispositivo. É sempre importante, como nós destacamos aqui nos nossos encontros, nas aulas anteriores, a leitura da lei, a leitura do Código Civil, que é a nossa principal lei aqui, que vem nos acompanhando já há algum tempo. O artigo 1197 do Código Civil revela esse desdobramento possessório, revela essas duas posses, a posse direta e a posse indireta. Vejamos, artigo 1197 diz assim: a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Vejam, caros amigos concursandos, caros amigos que nos assistem, vejam que o próprio legislador, ele separa efetivamente as duas espécies. Ele menciona a posse direta e a posse indireta. E interessante também vocês chamarem a atenção para o dispositivo, o artigo 1197, que o legislador utiliza a palavrinha, duas palavrinhas, não anula, uma não anula a outra. Por isso que são posses que convivem,
são posses de qualidades diferentes que convivem, né, a posse direta e a posse indireta, e por isso que elas são chamadas, por exemplo, pela professora Maria Helena Diniz, civilista de renome, como posses paralelas. Elas convivem e não se excluem. Muito bem, vejamos então o que é a posse direta e o que é a posse indireta de forma bem simples, voltando aqui para o nosso slide. Vejam então que a posse direta é aquela exercida por quem efetivamente tem a coisa em seu poder. Tem a coisa em seu poder. A tem em suas mãos, fisicamente falando, né? Ou podendo dela usufruir a qualquer momento. Então, o artigo 1197, que nós destacamos há pouco, nos revela isso aí, de pessoa que tem a coisa em seu poder. O próprio artigo 1197 assim diz. E a posse indireta é aquela exercida por quem conferiu a posse direta. Então nós temos aqui, né, para exemplificar posse direta e posse indireta, um exemplo clássico, tá? Um exemplo clássico, caros amigos, da locação. O que acontece na locação? Vejam, por força de um acordo de vontades, né, estipulado, previsto, né, no contrato de locação, o locador proprietário, que tem a coisa e tem o poder de disposição, ele faz a locação, entrega a coisa, o imóvel, por exemplo, para o locatário morar ou desenvolver a sua atividade comercial ou empresarial mediante uma remuneração, que é o pagamento do aluguel ou dos aluguéis. Muito bem, nesse momento, o locador, né, ao entregar o bem ao locatário, né, faz, né, uma entrega e há um desdobramento possessório. Ele, locador, não perde a posse da coisa, apesar de estar entregando ao locatário, mantém a posse porque ainda ele exerce um dos poderes, ou pelo menos um dos poderes, poder de disposição, por exemplo, da coisa, né? E isso lhe confere posse nos termos do artigo 1196, e o locatário passará a exercer um ou mais de um dos atributos da propriedade também, o que lhe confere posse direta. Enfim, o locatário tem posse direta porque tem a coisa em seu poder, a coisa em suas mãos, e o locador, ele também continua tendo posse porque ele efetivamente, o fato dele ter acordado a entrega do bem para locação, em locação ao locatário, não lhe faz perder a posse. Então nós temos aí as diferenças, né, entre posse direta e posse indireta, mas são posses que convivem, são paralelas, não se excluem, até porque são posses de qualidades diferentes. É uma importante classificação, porque ela revela esse desdobramento em vários momentos, no dia a dia das pessoas, não só na locação, como no comodato, no depósito, no usufruto, porque também há desdobramento possessório, e o próprio legislador chama atenção disso no artigo 1197, quando esse possuidor direto acaba tendo a coisa a partir de um direito real, lembrando que o usufruto é uma espécie de direito real. E nós temos aí então esse desdobramento. Mas vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente entender outras espécies, né? Outra classificação da posse. Nós temos então aqui a chamada posse justa e a posse injusta. Essas duas modalidades possessórias, elas estão intimamente ligadas por força do artigo 1200. Vejam que nós citamos o artigo 1200 nos dois casos. Bom, muito bem, caros amigos, vamos lá, vamos entender essa classificação. Quando nós falamos em posse justa e posse injusta, nós temos que lembrar que o que diferencia posse justa de posse injusta é a presença na aquisição da posse
dos chamados vícios objetivos. Esses vícios objetivos, para o artigo 1200 do Código Civil, são violência, clandestinidade e precariedade. Então isso é fundamental para nós entendermos posse justa e posse injusta. O Código vai dizer que a posse é justa se ela não estiver viciada por uma dessas máculas, por um desses vícios objetivos. Violência, clandestinidade ou precariedade são objetivos porque o vício não está na pessoa em saber ou não da existência do vício, mas sim no ato, no comportamento e no modo como foi adquirida a posse. Por isso que o vício é chamado de objetivo. Bom, quando nós falamos em violência na aquisição da posse, nós devemos pensar no emprego de grave ameaça contra a pessoa do possuidor ou do proprietário da coisa, e assim a coisa foi obtida com esse emprego de violência. Por exemplo, nós podemos falar que há uma posse injusta por violência naquelas situações em que há, por exemplo, um roubo. Não é? O tipo penal do roubo, ele traz justamente, né, a ideia de que a coisa foi subtraída pelo agente, né, com emprego de violência ou grave ameaça. Então, a posse violenta é bem essa posse do ladrão, do assaltante, aquele que emprega uma violência ou uma grave ameaça contra a vítima para obter a coisa. Por outro lado, nós podemos falar da posse injusta pela clandestinidade. A posse injusta pela clandestinidade, ela contém um vício que macula o exercício dessa posse, a aquisição dessa posse, porque a posse foi obtida às escondidas, né? Ao contrário da posse obtida na publicidade, né? Aos olhos de todo mundo e aos olhos do próprio possuidor ou do proprietário, né? Então a posse clandestina é aquela obtida justamente no momento em que o possuidor não tem os olhos, não tem as suas, né, o seu cuidado, o seu zelo para com a coisa, então o agente, aquela pessoa que pratica o ato, a posse injusta, que busca a coisa pela posse injusta, ele espera, né, a falta de zelo, de cuidado, um momento de descuido do possuidor e toma a coisa. É o exemplo, né? Podemos citar aqui como exemplo de posse injusta pela clandestinidade, a posse obtida no caso de furto, né? Fazendo esse paralelo do ato ilícito criminal com o ato ilícito possessório. No caso do furto, o furtador subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel. E não se fala em emprego de violência ou grave ameaça, pelo menos lá no caput do artigo 155 do Código Penal. Esse subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel é justamente na clandestinidade, né? Sem um emprego de violência, grave ameaça, pelo menos num primeiro momento. Então o fato da coisa estar sem os cuidados, né? Não está nas vistas do verdadeiro possuidor, do proprietário. E também a gente pode falar em posse injusta por precariedade, outro vício objetivo, a precariedade, a precariedade que se assemelha também a um crime, né? Todo crime relacionado ao abuso de confiança, né? A apropriação indébita é justamente um crime decorrente justamente desse abuso de confiança. O possuidor, né, o causador da posse injusta, ele já tem a coisa em suas mãos porque o verdadeiro possuidor, o proprietário, entregou. E aí então ele abusa dessa confiança e fica com a coisa e não quer devolvê-la. Teria o dever de restituí-la e não faz, justamente no momento que deveria restituir. Então ele aproveita desse fato de já ter a coisa, o bem em mãos e não a devolve. E aí ocorre então a chamada apropriação indébita. Então, vejam que
A posse injusta e posse justa estão intimamente ligadas a vícios que representam, dependendo da situação, ilícitos, né? E a posse, então, se transforma numa posse ilícita. Voltamos aqui, então, os nossos olhos para a posse justa e injusta para entendermos os conceitos. Vejam só, posse justa, então, é aquela que não for obtida pelo emprego de violência, clandestinidade ou precariedade. Se não houver nenhum desses vícios objetivos, a posse, então, é considerada justa. A posse injusta é aquela posse obtida mediante o emprego desses vícios objetivos, né, como nós falamos, vícios objetivos da violência, né, da violência e precariedade, né? São os vícios. Gostaria, caros amigos, de chamar a atenção para um detalhe. O artigo 1200 do Código Civil diz o seguinte, que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Está expresso aqui. Eu gostaria de chamar a atenção para um questionamento que eventualmente tem sido objeto de provas e concursos. Esse artigo 1200, ele representa um rol taxativo ou ele é apenas exemplificativo? O que significa dizer que essas hipóteses previstas no artigo 1200, só essas hipóteses representam vícios objetivos ou, eventualmente, podem existir outros vícios objetivos que não se caracterizam nem violência, nem clandestinidade, nem precariedade e ainda assim maculam a posse, tornando-a injusta. Vejam, há pelo menos dois entendimentos. Há na nossa doutrina aqueles que defendem que o artigo 1200 é um rol taxativo, ou seja, só haverá posse injusta se houver violência, clandestinidade ou precariedade. Por exemplo, quem defende esse posicionamento são os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald. Eles defendem que o rol é taxativo e que, por exemplo, só haveria um esbulho possessório nessas hipóteses. Muito bem. Por outro lado, há aqueles que defendem que o artigo 1200 é apenas um rol exemplificativo, como, por exemplo, o Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que escreveu já há algum tempo um livro, uma pequena obra sobre os vícios possessórios, e ele defende, então, a tese no sentido de que o rol é apenas exemplificativo. Existiriam outros atos, outras situações que gerariam posse injusta, mesmo quando não houver violência, clandestinidade ou precariedade. Por exemplo, um esbulho praticado durante o dia, aos olhos de todos, sem violência nenhuma, né? Um grupo de pessoas ocupa um prédio para moradia. O professor Marcos Vinícius Gonçalves diz que houve esbulho, porque, queira ou não, houve uma ocupação indevida de um bem que pertence a outrem, mesmo não sendo violento, mesmo não sendo, não existindo precariedade ou clandestinidade. Por outro lado, os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald vão dizer que, eventualmente, esse ato de ocupação não vai representar uma posse injusta, porque aquelas pessoas não praticaram violência, não praticaram clandestinidade, não praticaram, não há precariedade e mais, vão ali passar a morar, tem uma função social aquela ocupação. Então vejam que esses posicionamentos são importantes e refletirão na própria defesa possessória, e nos interesses tanto de uma parte quanto de outra. É importante nós destacarmos isso daí. Claro que ainda prevalece entre nós e tem prevalecido nos nossos tribunais o entendimento de que o rol é exemplificativo. Além dessas possibilidades, existem outras que se caracterizarão posse injusta.
ok? É importante nós destacarmos isso. Voltando então para o nosso slide, nós temos aqui também uma outra classificação da posse, posse justa, posse de boa-fé e posse de má-fé. Muito bem. Vejam que a posse de boa-fé é uma espécie de posse em que o possuidor tem a plena convicção, sublinhe, de que a coisa realmente lhe pertence e que ele está exercendo uma posse de uma posse boa, sem nenhum vício. Por outro lado, o possuidor de má fé exerce a posse, sabedor, ciente, consciente da existência de um vício. Bom, isso é muito importante. É importante nós pensarmos, caros amigos, pensarmos sobre essa classificação. O possuidor de boa fé ou de má fé, essa classificação está intimamente relacionada aos chamados vícios subjetivos. A posse de boa fé, posse de má fé, ela está intimamente relacionada, então, à consciência, a um estado psicológico. Quando nós falamos em posse de boa fé ou posse de má fé, aqui a boa fé ela é subjetiva, não é objetiva, não tratamos aqui de boa fé objetiva, e sim de boa fé subjetiva. Por quê? O estado aqui da pessoa é conhecer ou não, saber ou não da existência de um vício que macula a posse. Por isso que posse de boa fé e posse de má fé, elas representam uma classificação em torno dos chamados vícios subjetivos. Vejam, se o possuidor exerce a posse com a convicção, desconhecendo qualquer vício, ele exerce uma posse tranquila, imaginando que não há nenhum problema, nenhum vício que macule essa posse, ele está de boa fé. Por outro lado, se ele conhece, se ele sabe do vício que macula a posse, ele é um possuidor de má fé. Vejamos um exemplo simples. O sujeito que adquire um smartphone, por exemplo, em uma lojinha, sem nota fiscal e sabedor de que aquela loja, os aparelhos que são vendidos ali são todos objetos de furto. Vamos imaginar uma situação como essa e ele então adquire a coisa mesmo sabendo que é objeto de furto. Nesse caso, ele é um receptador também, praticamente um receptador, e sabedor desse vício de que a coisa é objeto de furto, então nós não podemos dizer que a posse dele é uma posse de boa fé, é uma posse de má fé, porque ele sabe que a coisa foi obtida mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ou no caso do furto, mesmo que não tenha emprego ou grave emprego de ameaça ou de violência, é produto de crime. Então, nesse caso, nós temos uma posse de má fé. Por outro lado, o possuidor de boa fé é aquele que recebe a coisa sem ter nenhuma desconfiança, ou aquele que tomou todos os cuidados na aquisição da coisa. Por exemplo, o sujeito que, ao adquirir um imóvel, tomou todos os cuidados na aquisição, além de desconhecer qualquer vício. Ele buscou todas as certidões do imóvel, certidões relativas à pessoa do vendedor, tomou todos os cuidados para fazer uma boa aquisição. Se ele tomou todos esses cuidados e desconhece qualquer vício, então ele recebe a coisa e passa a exercer a posse sem problemas e com a convicção de que ali não há nenhum vício que macule a posse. Então essa é a diferença entre posse de boa fé e posse de má fé. O reflexo do possuidor estar de boa fé ou de má fé é grande numa relação possessória, porque o possuidor de boa fé, quando tiver que devolver a coisa eventualmente para o possuidor, terá direito a ser ressarcido pelas benfeitorias realizadas. O possuidor de má fé já não terá esse direito. Então, essa é uma classificação muito, muito importante, com reflexos também
bastante importantes, não diferente das outras classificações, ok? Caros amigos, esse é um tema importante, como nós falamos, objeto sempre de questionamento de provas em concursos, relacionados à defesa possessória, aos efeitos materiais da posse também. Nós vamos ficando por aqui. Foi uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês e até a próxima.